Boa noite, gente. Boa noite. Infelizmente, hoje eu vou ficar só na técnica aqui. Pessoal que está nos acompanhando aí, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Panzera. Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite, Coronel. Boa noite, grupo. Já estamos aí ao vivo com o tema Prática do Bem. O Chico vai fazer a prece e depois vocês podem ficar então à vontade aí. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Eu pedi para fazer a prece em função de uma notícia que me entristeceu profundamente. É uma pessoa que eu não conheço, é uma jovem moradora de Conselheiro Lafayette, que suicidou-se neste dia de hoje. Vamos pedir a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, protetora dos suicídios. Nós, minha querida, não te conhecemos, mas queremos, nesse momento, vibrar os nossos corações de amor por você, sabendo que mesmo as dificuldades que encontrará na vida futura, lembre-se que a misericórdia, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, é responsável por todas aquelas pessoas que nesse momento de tristeza, de solidão, de sentir-se desamparada, mas não está desamparada, que você possa receber as vibrações, não somente desse grupo de espíritas que acreditam muito mais no espírito do que na matéria. Portanto, na dimensão que você se encontrar agora, na aflição que você encontrar, possa receber as nossas vibrações de paz e de amor, como uma gota d'água nesse oceano de tristeza e de aflições. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter um bom proveito desse estudo da noite de hoje. Muita paz. Que bom, né? Então, uma satisfação muito grande, né? Ótima noite a todos os nossos amigos, né? Ao nosso amigo Claudenir também, né? Todos nós entendemos as dificuldades da tecnologia, que faz parte, né, do jogo. Mas o que mais importa é a boa vontade, o bom ânimo, né? Conforme os nossos irmãos espíritos, né, que nos trouxeram a codificação, nos deixou o bom ânimo, né? Uma mensagem linda, né? Que Chico psicografou, né? Tenha bom ânimo, né? Então a gente hoje vai abordar um pouquinho sobre essa prática do bem, né? E eu até separei um texto, né, que eu fiz uma lida, né, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Então eu vou ler só o início para a gente começar a conversar um pouquinho. Todos nós podemos achar que sabemos, né? Mas quando falamos em praticar, é desejoso que nós tenhamos primeiro entendimento, né? É assim que acontece com qualquer um de nós aqui na matéria, né? Nós estudamos, nós vamos aprendendo para depois praticar, né? É necessário que o professor, na escola, né, usando como uma ideia, ele primeiro nos oriente para que depois nós possamos pegar essa orientação e praticar, né? E aí nesse livro, pelo nosso querido, né, Francisco Cândido Xavier, através dessa mão maravilhosa, dessa mente realmente assim, iluminada, né, esse veículo fabuloso, no Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel deixa para nós a seguinte mensagem, que começa com a primeira carta de Pedro, tá? Falando assim, porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Olha que coisa interessante. Né? E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, o Mano começa falando para nós da seguinte forma: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, né? E aí tudo começa, né? Eu vou só iniciar, né, o pensamento, para aí a gente pegando a opinião dos nossos amigos, até do Claudenir também, mesmo ele não estando aparecendo para nós, nós estamos ouvindo, né, e participando conosco, né? Então é muito interessante que
quanto mais os anos vão se passando na Terra, os séculos, os milênios, nós vamos adentrando no conhecimento de Deus. Olha que coisa interessante. Antigamente, nós achávamos que eram vários deuses, né? Todo mundo sabe dessas histórias. Depois, passa um tempo, se estabelece um Deus único, né? O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, né? Da mesma forma. Passa mais um tempo, o homem achava que a Terra era o centro do universo. E aí passa mais um tempo, com conhecimento, com espíritos assim dotados de sabedoria, de vontade, de resiliência muito grande, vem trazer para nós conhecimentos também. Então, todos nós iniciamos a nossa trajetória acreditando que o paraíso era o mesmo paraíso de Adão e Eva, que era aqui na Terra. E isso nos traz nos trouxe, né, essa caminhada que tem que ser paulatina, não tem jeito da gente dar uma instrução fora da época, fora do tempo, né? Por isso que o Consolador ele vem no tempo correto. É impossível a gente colocar coisas novas sem ter uma base feita. Então, Emmanuel começa a falar para nós que mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Então, antes achávamos que era a Terra, o paraíso, e ainda muitos irmãos acreditam que aqui se estabelecerá a vida eterna, para a gente poder entender, né? E para se estabelecer essa terra eterna, né? Esse paraíso, era um pensamento dos nossos irmãos, dotados de dificuldade pela ignorância, teriam que ser exterminados desse orbe. Essa é a ideia primeira, né, que aconteceu, né? E aí, chega um belo tempo, vem Jesus, né? E Jesus vem mostrando para nós que o Messias, o guerreiro, né? Ele não viria fazer isso, mas sim transformar os corações, né? E aí, a partir desse momento, Jesus já traz para nós um monte de referência, falando sobre reino de Deus, ou reino do céu, está em cada um, né? E antes nós achávamos que era um local circunscrito, que era a Terra. Não é isso mesmo? Então, é desejoso que hoje nós, com esse nível de conhecimento espírita, que nós já saibamos mesmo e tenhamos isso bem certo na nossa mente, no nosso psique, no nosso ânimo, né, no nosso inconsciente, eu posso falar dessa forma, sabendo que a vida verdadeira não é na Terra. Mas, Júlio, mas Panzera, mas por que a gente fala sobre isso? Porque desde o momento que eu quiser praticar o bem, querer a felicidade plena, os meus atributos serão puramente materiais, na Terra, né? E aí os espíritos vão trazendo para nós uma reflexão muito maior sobre isso, que não é isso. Os meus valores têm e deverão ser orientados pela moral para a vida futura, né? Para a vida futura, né? Então, Emmanuel vem falando para nós, só nesse início, para a gente já passar para os nossos amigos, para fazer um complemento e continuar o raciocínio, é que aos poucos nós vamos tendo conhecimento. A gente fala pouco se comparar com alguma coisa, né? Se comparar com a criação da Terra, não é nada, né? Mas se comparar com várias existências, pode ter alguma referência das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Aquele que busca a felicidade, que busca sentir a paz interna, buscando as coisas daqui, a gente pode falar dessa forma, se tornará um infeliz, não conseguirá nunca de evolução, né? Eu vou deixar nossos amigos para poder continuar. Não, pode ir, depois a gente fala. O Panzera colocou com muita propriedade aí sobre essa questão do aprendizado. E, mais uma vez,
não cansarei nunca de enfatizar, de ressaltar a beleza do Consolador. Porque, aliás, o Divaldo Franco gosta muito dessa palavra da tradução do hebraico paracleto ou paráclito. Eu enviarei o Paráclito, que traduzindo é o Consolador, o Ajudador e o Esclarecedor. Então, nós estamos fazendo um trabalho que está esclarecendo profundamente para mim, que a essência do bem, tudo que nós quisermos de bem na vida, nós temos interiormente. Porque a mente espiritual, aí eu estou recorrendo ao professor Jorge Andréa, já no mundo espiritual, ele fala sobre o psique humano, que nós recebemos como doação do Pai, depois que passamos pelo processo animalizado, tornamos homens, seres humanos, e que ele chama de campos, núcleos energéticos de potenciação. O que é? São pontos de energia em todas as épocas da nossa existência. É como se fosse mini chips de computadores num grande sistema. E dentre eles, para minha surpresa maior, está a centelha divina. Nós não aprendemos isso, centelha divina? O que é a centelha divina? Aí, como pai, eu olho para os meus filhos e digo assim, eu tenho uma parcela que faz parte do corpo deles, o DNA meu está ali. Então, nós temos essa parcela divina. E aí, destitui todas as religiões que se chamam de salvadoras, embora possa ajudar muitas pessoas. Porque o redentor da minha vida sou eu. Aí isso parece um discurso de egoísmo? Não. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, a lição de hoje, a prática do bem, se eu não quiser praticar, nada vai acontecer. Eu costumo usar muito essa expressão, serão frutas de plástico, enfeitam, mas não substanciam. E aí nós vamos ver que a prática do bem, a gente pensa assim, não, então eu sou o Chico, então tem que começar a praticar o bem do meu xará Chico Xavier para cima. Não, cara, faça o bem na sua proporção, naquilo que dê para você fazer. E se tiver dificuldades, nós estamos vendo isso hoje, o Claudenir está encontrando dificuldades para colocar, o Panzera falou com muita propriedade para ele, não, isso faz parte da nossa estrutura, da nossa tolerância. Isso aqui é um bem maior para nós no momento do que sermos tolerantes, porque... Então, é isso que o Espiritismo me ensina, faça o bem. A partir do momento que eu começo a fazer o bem para mim, eu livrando um pouco do egoísmo, eu quero esse bem para o outro. E não pode ser só na alimentação, no cobrir-se do frio, isso faz parte do mundo material. Mas o quê? Ontem, quem assistiu a live de ontem, muito apropriado, tocou o Denner, sobre essa construção do ego. E o nosso bem, ele tem que ter ele é oriundo do mundo espiritual, da mente espiritual, dado por Senhor da vida. Ora, eu deixo com vocês, eu estou dando a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de vocês criarem as suas maneiras. Aqui, a massa disforme, façam dela o que vocês quiserem. E, consequentemente, obterão o resultado. Para colher os bons ou os maus frutos. Esses maus frutos, no futuro, poderão se tornar bons. Pelo mundo espiritual, isso é possível. Né? Nós estamos vendo aí uma série do Maria Madalena, o Judas, já saindo no capítulo de hoje, eu vou assistir o Judas saindo para trair Jesus. Aí, para nós espíritas, que trabalhamos com a reencarnação, quem foi o Judas no futuro? 1.400 anos depois.
Joana d'Arc. Uhum. Aí você fala, mas 1.400, que são 1.400 anos para o espírito imortal? Então, isso nos alimenta a esperança de continuar fazendo bem nas nossas proporções. Às vezes, uma palavra amiga, às vezes, sim, é um alimento que se dá ao outro, não com aquela visão, olha como que eu sou bonzinho. Pode falar. E completando o que você está comentando aí, é interessante que a gente tem que ficar esperto com esses tipos de comparações, igual você citou Judas, porque Humberto de Campos comenta de um homem reluzente perto onde Jesus foi crucificado, e ele chegou perto dele. Quem é você? Eu sou o Judas, né? Então, não é isso mesmo? Isso. E aí você imagina, fala assim, porque não, a doutrina espírita é o Consolador, não é doutrina, é doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo, não é doutrina para condenar ninguém. Inclusive, nesse trabalho que estou fazendo sobre a crença, você fala assim, e se não quiser ter crença, Deus não nos obriga a ter crença nenhuma. Eu é que tenho que escolher, ó, isso aqui é melhor para mim. Mesmo que se for a fé cega. Eu fui oriundo da fé cega e agradeço aos meus pais que me conduziram nela. Até o dia que eu deparei com a doutrina espírita, sem desfazer do outro. Mas, igual você colocou muito bem, Pazera, que está à altura do entendimento. Não que isso nos faça melhor do que os outros. Eu não posso achar que eu estou aprendendo muita coisa do espiritismo, eu sou melhor do que os outros. Entendeu? Então, esse é o grande bem. Primeiro tem que fazer a mim, porque eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Né? Jesus chamava os fariseus de hipócritas por isso. Vestimentas longas, meus irmãozinhos, não. Então, se eu ainda dou rudeza, menos do que dava alguns anos atrás. E será menos no futuro. E será muito menos nas outras encarnações. Porque agora é fácil? Não. No mundo de provas e expiações, a prática do bem é difícil, mas não é impossível. Porque quantas pessoas que, mesmo não sendo espíritas, eu vi aí circulando nas redes sociais uma fala do padre Júlio Lancelotti. Você fala, meu Deus, que grandeza de alma. Você pode até discordar de certas coisas que ele fala, mas porque há alguém que já traz a consciência de fazer o bem. Então, essa prática do bem, sem ela, fica difícil. Vamos voltar a pensar nas frutas de plástico. Lindas, maravilhosas. Mas eu prefiro a bananinha pequenininha que você come e substancia. Aí não estão para fazer bonito para ninguém. Né? Isso, os meus irmãos sabem perfeitamente. Isso é difícil? Claro que é. Nas casas espíritas, muito difícil. Não tem nada fácil. Mas muito saboroso, muito alegre, quando a gente fala assim, para nós mesmos. Entrando no nosso quarto, quando Jesus fala, você fala assim, nossa, nós conseguimos fazer isso. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Eu não sou bom, mas eu já consigo fazer coisas boas. É só a doutrina que nos fala isso, sem a capa da santidade e da pureza. Porque se nós a colocarmos, nós estamos colocando um fardo muito pesado em direção ao abismo. Mas, olha, eu tenho possibilidade disso. Eu citei Judas, por isso que é um grande exemplo. Né? Você lembrou muito bem, quando o Humberto de Campos encontra com ele. Quem é você? Eu sou Judas. Todo lume. E aí, quantos de nós queimamos, e eu hoje continuo queimando Judas? Aí você fala, nossa, entendeu? Se pudéssemos voltar no passado para ver, né? Se tivéssemos estrutura para isso, escolheríamos e devemos escolher o bem, fazer o bem, à medida que antes nós achávamos, quando entramos para a casa espírita, que dar uma cesta básica para a casa espírita, nós já estávamos perto do céu. Ninguém nos desanimou, não, falou, isso é bobagem, isso não. Continuaram nos incentivando e falando o quê? Estude.
Porque é só o conhecimento que modifica. Você fala, olha, não é bem assim. Ah, eu dava a cesta, mas era um bem para quem está com fome, sem dúvida. Mas e aí? Aquele que você consola e às vezes não tem palavra para consolar. Só dá o ombro amigo. Mas aí, inteiramente, nos atendimentos fraternos, a gente fala muito isso. Mesmo que você não tenha palavra para consolar, porque às vezes o problema é muito grave, não censure. Porque eu posso estar te atendendo, né, Gilmar? Não, mas Gilmar foi capaz de fazer isso? Gilmar, eu não pensei que ele tinha esse grande vício. Aí você fala, olha, tá, vamos fazer uma prece, Gilmar, porque primeiro que eu não preciso contar isso para os outros. É um grande bem silenciar da maldade alheia. Quando eu posso silenciar? Quando eu tenho o dever de apontar para a pessoa, é meu dever fazer isso. Mas então a prática do bem é fundamental. Não tem fronteiras, não tem parâmetro. Cada um faz a sua maneira. O que eu devo dar? O que você puder. Né? E é interessante a gente parar para avaliar tudo isso, né? E se você for analisar, o bem é a ausência do mal, e o mal é a ausência do bem. Os Espíritos, na pergunta 630, Kardec coloca os Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que lhe é oposto. Aí muitas vezes a gente acha de que fazer o mal tá aquela coisa, eu apontar, eu criticar, eu até matar, tá certo? Não. Mas o mal do pensamento mal dirigido, o orgulho que a gente carrega, o egoísmo, tudo isso cria uma barreira muito grande. E na 631 ele pergunta, tem meio do homem distinguir, né, por si mesmo o bem do mal? Claro que tem. Ainda mais hoje, com várias encarnações que nós tivemos, todos nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal, o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Só que na hora da ação, devido a certas circunstâncias da gente, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 24, tem 3 perguntinhas excelentes para nós. E diz a primeira pergunta, diz o seguinte, eu vou ler ela. É muito grande, você me desculpa demorar um bocadinho. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo para outrem? 2. Pode ser proveitoso a alguém? 3. Se alguém agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Basta a gente avaliar essas 3 perguntas. Né? Tira essa coisa e coloca o bem. Se alguém fizesse o bem comigo, eu ficaria satisfeito? Ou, se fizesse o mal, eu ficaria satisfeito? Mas como nós estamos tratando do bem, é claro que se alguém fazer o bem, vai correr toda uma possibilidade maior. Mas nós não podemos esquecer nunca que o bem é proporcional à conquista de cada um. Não é por ter essa ou aquela, ou estar nessa ou naquela religião, que o ser humano já está no caminho do céu. Igual o Francisco falou. Existem 2 céus antes para a gente passar, o céu mitério ou centro, né, o céu, centro espírito do umbral. Então, nós temos que tomar cuidado com certas situações que nós estamos fazendo. É um trocadilho, me perdoa, mas a gente tem que parar para prestar atenção. O que eu faço? O que eu estou fazendo hoje está direcionando a minha vida no plano espiritual, não é o que eu vou fazer lá. Fazer lá é a continuidade que eu venho alimentando. Toda proposta de vida é para que eu possa, no plano espiritual, ficar melhor ou pior, de acordo com a minha ação. Mas quando vamos falando do bem, agir no bem eu não preciso fisicamente estar fazendo. Mentalmente, eu não posso, não tenho condição. Uma prece, um pensamento positivo, uma vibração de paz e harmonia para alguém, já é um bem. Então a gente tem que começar a parar para prestar atenção, é o que nós já temos, e não o que nós vamos conquistar. O que eu tenho hoje, dá para fazer, dá para trabalhar com isso hoje, então vamos seguir essa trajetória. Como o Francisco falou, que religião
Deus não pede a gente para fazer o bem, ele orienta de acordo com a doutrina o que nós temos que fazer, mas deixa a nossa escolha. Porque você fala, você vai fazer isso e fazer aquilo, não tem débito e nem tem acerto. Vai apenas seguir um comando. Quem errou foi quem mandou, quem acertou foi quem mandou. Então, ele deixa para nós chegar ao ponto que deve chegar na hora que tem que chegar. E, às vezes, a hora que nós precisamos chegar é depois de muito tombo, depois de muita dor, depois de muito sofrimento. É assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É quem não vai por amor, vai pela dor. E a nossa trajetória aí, o caminho mostra aquilo que nós devemos fazer. Hoje, com essa pandemia, com tudo que está tudo aí hoje, dá para mostrar claramente as pessoas que estão mais investidas no bem. Não é só aquelas que estão na linha de frente, mas aquelas que estão por trás, com prece, com evangelho, com pensamento. Isso também são trabalhadores. O evangelho não fala o trabalhador braçal e o trabalhador intelectual. De repente a pessoa não tem condição de fazer o que os outros estão fazendo lá fora. Mas pode se deixar de lado pensar negativo e passar a pensar no bem, passar a agir no bem, que vai dar tanta força. Então não é o que os outros façam, mas aquilo que a gente também pode fazer. Nós não temos que esperar chegar a fazer no topo. Nós temos que começar por baixo. O topo já é aquele que conquistou muito. E nós estamos começando a nossa caminhada. Alguns um pouquinho na frente, outros um pouquinho atrás. Que a evolução, a trajetória, a estrada é uma só. Lentos são os passos nossos, ou mais rápido, com aprendizado, com investimento, com aquilo que vem fazendo ao longo do tempo. Então, é importante a gente parar para pensar sobre isso. Porque o bem não é aquilo que os outros estão fazendo de grande, é que todos estão fazendo a somatória que vai dar um maior para todo mundo. Júlio. Oi. Acho que agora o pessoal está me ouvindo. Naquela hora o troço está tão complicado hoje que até aquela hora o meu microfone estava fechado. Aí eu queria só voltar aqui e dar uma palavrinha com o pessoal, né, que a gente estava comentando que hoje é um efeito de voz direta, né? A gente estava brincando, aí vocês não estavam me ouvindo naquela hora por causa desse problema técnico aqui. No livro, né, O Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, ele começa esse capítulo está até intitulado A Prática do Bem, com essa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendi Jesus? E os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas, né? Então, e aí ele põe um trechinho do pensamento do Emmanuel que ele fala assim: dá porém de ti, o Emmanuel falando, né? Dá porém de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção, desculpa, entendimento e carinho. Ou seja, então nós começamos a entender aí, né? Através até da codificação, né? Do Livro dos Espíritos, juntamente com a palavra de Emmanuel, que a prática do bem nada mais é do que a caridade pura e simples, né? Em favor de nós e também em favor daqueles que estão necessitando, né? E assim, né, a gente vai se preservando quando a gente começa a entender que caridade é amor, a gente vai se preservando de muita coisa, porque nós vamos elevando o nosso padrão vibratório quando a gente começa a praticar o bem e começa a entender essa palavrinha amor. Aí a gente vai se preservando de ataques de todas as ordens. Ataque da parte encarnada, ataque da parte espiritual daqueles irmãozinhos que, infelizmente, ainda não quer que a gente caminhe, né? Que muitas vezes quer que a gente fica por ali, né? Do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a fazer isso com amor, a gente já está começando a entender a dinâmica da vida, né? Aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Porque a lei de causa e efeito não tem jeito da gente fugir, tem? Não tem jeito, né? Aquilo que a gente faz hoje vai ser aquilo que a gente vai colher amanhã. Então, todo o bem que a gente praticar hoje vai ser o nosso advogado amanhã. Então, né, a gente vai estar
tentando fazer alguma coisa bacana hoje para que amanhã a gente tenha uma reencarnação bem mais tranquila, porque se a gente não mudar, se a gente não analisar os benefícios, né, desse amor no mais amplo sentido, a gente vai continuar repetindo as experiências que a gente vem repetindo, né, constantemente, né? Panzera, pode falar, hein? Você... O som tá melhor agora, tá, né? Tá, agora tá. Melhorou. É desejoso, né? Eu gosto sempre de lembrar, igual o nosso amigo Chico comenta, né? Eu gosto sempre de lembrar disso, né? Que a gente busque lucidez na doutrina espírita. Por que eu estou falando isso, né? Porque é através dessa busca que a gente consegue amenizar muitos problemas. Eu acredito, Panzera, né? Eu estou falando de crença, tá? Eu acredito que realmente nós devemos ser os mais endurecidos que estamos na doutrina, tá? Porque é desejoso de ter algo bem escrito, bem explicado, para que a gente possa entender, né? E essa prática do bem, ela é necessária esse entendimento, né? Estamos nós na doutrina, né? O nosso amigo Chico e Gilmar comentou muito bem da gente achar que nós somos melhores que as outras pessoas por ter acesso a essa fonte de vida gigantesca em nossas mãos, mas nós criamos e temos os maiores problemas dentro do nosso meio, né? A gente vai pegar assim todas as casas, a gente vai ver que a probabilidade de ter as dificuldades, quando eu falo dificuldade, eu não estou falando dificuldade de organizar, de construir, de manter, pagar conta, não. São das relações em função de ímpetos, em função de problemáticas, né? E enquanto nós não buscarmos essa compreensão, nós seremos igual aquele senhor que está no livro Diálogo com as Sombras, que nas profundezas abismais continuavam ainda tendo as missas e as pregações, e o bispo principal, estendia as mãos para que aqueles fiéis ainda idolatrassem, né? Então, na mente desse espírito, nessa região abismal, tá? É isso que está escrito lá, tá? Vale muito a pena a gente entender isso, né? E não é à toa que tem uma colônia só para espíritas, né, o Gilmar? Para tratamento de espíritos e espíritas, né? Eu não lembro o nome, não sei se foi no estudo que alguém comentou, eu não lembro o nome da colônia, não. Mas uma colônia só para os espíritos e espíritas. Então, assim, a gente tem que nos esforçar muito, muito, né? Na questão do livro O Consolador, na questão 410, Emmanuel, ele faz o seguinte questionamento: onde há o maior escolho do apostolado mediúnico? De uma forma geral, tá? Não entrarei no mérito de médiums, tá? Mas para que a gente possa entender. Primeiramente, o maior inimigo nosso, que somos espíritas, reside dentro da gente mesmo. Nosso ímpeto, ambição, ignorância, rebeldia no voluntariado, desconhecimento dos deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro conduzem à invigilância, leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Aí a gente pega, né, as nossas relações, né? Aqueles amigos que falam, nossa, aqui nós somos uma maravilha, graças a Deus. Porque normalmente a gente sabe, né? O irmão nosso que está em outra crença hoje, né? E é muito bom a gente falar sobre crença, igual o Chico lembrou muito bem, né? Que nós estamos provisoriamente como espíritos espíritas. Não nos esqueçamos disso, nunca, nunca, né? Porque
Às vezes a gente leva isso muito ao pé da letra, ignora um monte de coração muito mais iluminado que o nosso, né? E a gente desfaz, e a gente briga, e muitas das vezes nós não damos conta de fazer o pequenino, queremos os grandes, né? E aí a gente vai ver tantas perturbações que tem isso. Então Emmanuel, ele continua falando o seguinte, o segundo maior inimigo. Isso até dói, porque hoje eu entendo essa verdade dessa escrita, né, dessa mensagem vinda do alto. Não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina. Não são as outras religiões. As outras doutrinas, as outras religiões, já nos ignora. E quando a gente ignora, não tem atrito, né? Normalmente é assim. Ser ignorado é não ser levado a sério, né? E aí ele menciona assim, mas no próprio selo das organizações espiritistas. Eita, trem, né? Eu acho que é muito importante a gente buscar essa verdade de entendimento. Saber que realmente temos imperfeições, temos dificuldades, porque nós somos seres inteligentes. E estamos no século XXI já uma fase com a inteligência bem ajustada. Independente se aquela pessoa ela vem... Tem chiado mesmo, tem? Independente se... Eu acho que ele pegou, né? Independente se esses nossos irmãos, eles têm esse nível de conhecimento ou não, a gente tem que ficar muito esperto com isso, né? Esperto conosco, né? Eu fico vendo assim, mas tantas dificuldades, tantas intrigas, tantos grupos separatistas que se aparecem, sabe? Dentro do nosso meio, e a gente às vezes tem esse nível de conhecimento grandioso, mas não utilizamos ele para facilitar a nossa vida de relação. E isso é desejoso a gente falar dessas coisas. Porque senão nós vamos ficar enganando todo mundo, né? Falando do Cristo. E quando a gente só fala isso, ele, a gente tem que falar de nós. Né? De que eu faço, do que eu estou me esforçando, né? De como eu estou melhorando. Né? Então, assim, antes de praticar, temos que ter o entendimento. Não tem jeito de fugir disso, gente. Nós hoje conhecemos a doutrina espírita. Antes nós não conhecíamos. Quanto mais conhecimento nós vamos tendo, realmente as cobranças são maiores. Tem que ser maior. Porque quando a gente retornar e falar assim, mas eu não sabia. Mas sabia, Júlio. Não, Júlio, você estudou isso quantos anos? Pior que eu estudei mesmo. Então faltou o quê? Faltou a qualidade. Faltou você se rebaixar, né? Ser o pequeno, né? Assim que Jesus falava, é melhor ser pequeno do que ser grande, né? Para poder compreender isso e levar a paz para tantos lugares, né? Então nós falamos de Cristo, falamos de amor, de caridade, mas na hora que eu preciso ser atencioso, eu vou nem falar caridoso, não. Ser atencioso às vezes com o Gilmar, eu não sou, né? Às vezes eu não sou com meu filho na minha casa e prego a boa nova, imagina que coisa, né? A gente vai ver um conto assim de Haroldo, que ele fala que ele estava dirigindo, né? Ele conta isso, né? Então eu posso usar o exemplo, né? Ele fala que ele estava dirigindo e ele com o filho dele, de repente um cara entrou na frente dele, ele já ia xingar. Aí o filho dele virou para ele e falou assim, pai, e se essa pessoa que você for xingar é uma que te assiste há muitos anos? Que aprende com você. Aí, nessa hora, ele falou assim, opa, o que eu estou fazendo, né? Porque nós temos esse ímpeto nosso, né? Então, essa inteligência, ela vai proporcionando a gente esse aprendizado do conhecimento, mas a prática só é atributo do trabalho diário, do esforço próprio. Eu nunca vou esquecer isso que um espírito comentou conosco, né? Vocês devem sempre resolver os problemas juntos, mesmo que vocês erram 1 milhão de vezes, mas vocês devem estar em sintonia, vocês devem buscar acertar, não é assim? Buscar acertar, a gente tem que se esforçar para isso, porque senão a gente vai continuar só invertendo os papéis, né? Pregando o evangelho,
naquela igreja comprida e os corações vazios, né? Ensinando e não aprendendo nada, né? Porque nós somos inteligentes, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção para todos nós para realmente tirar um pouquinho do nosso dia e fazer a reflexão. Poxa, será como que eu estou me comportando no meio dos meus amigos, né? Na casa? Eu estou me esforçando a ser útil, né? Eu estou sendo paciente, eu tenho alguma dificuldade com algum amigo, né? E o que eu posso fazer para resolver? Se isso não passa na minha mente, quer dizer que o estudo não está valendo a pena. Olha o que eu estou falando, né? Não é rebeldia, não está valendo a pena, porque a gente estuda para que vale a pena, né? Então, falar assim, poxa, mesmo às vezes eu estando errado, eu tenho que... Deixa eu me aproximar do meu amigo Gilmar, que a gente está sem conversar. Mesmo ele estando errado, né? É assim que a gente tem que buscar ter nossa vida, né? E este é o meio desejoso, né? Eu vou praticar o bem dentro da minha vida, dentro do meu seio familiar. É minha casa e a casa espírita. É isso que eu gostaria de falar para os amigos, né? Pegando um gancho com você aí, ô Panzera, estão me ouvindo? Então, né? Pegando um gancho com você aí, agora a gente não pode esquecer disso, né, disso tudo que você falou aí, essa questão de que nós não estamos aqui pela primeira vez, né? Nós viemos de várias reencarnações, né? Todos estamos encarnados aqui, já tivemos várias vidas e nessas vidas a gente vai aí palmilhando, né? Então, o que aconteceu conosco nessas existências todas? A gente muitas vezes lutou, a gente muitas vezes sofreu, muitas das vezes a gente errou, mas muitas das vezes a gente acertou, né? Muitas das vezes, às vezes a gente distribui alguma coisa, mas também pode distribuir prejuízos, né? Então a gente tem que também reconhecer que nós não nascemos perfeitos, mas estamos aqui para palmilhar, né? Para poder, no dia a dia, fazer aos pouquinhos, né? Vamos aprendendo hoje com os erros que nós estamos cometendo, para que amanhã a gente não repita a mesma experiência, né? Para a gente não faça tudo de novo, para a gente possa melhorar. Porque nós somos criados simples e ignorantes, né? Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu o quê? O livre-arbítrio para que a gente possa caminhar. E é através dele é que a nossa evolução acontece. Porque se não fosse assim, a gente ia ser marionete na mão de Deus. Então o livre-arbítrio ele existe para que a gente possa fazer a nossa ascensão até Deus novamente. Agora, aí vai depender de quem? Para chegar lá em cima. Aí vai depender do bom uso que a gente fizer do livre-arbítrio. Então a prática do bem, ela é um caminho que vai nos mostrar, igual você falou da questão das religiões, a doutrina espírita coloca muito bem para a gente que a prática do bem, a doutrina espírita ela não fala assim, você tem que fazer isso, isso e isso, não. Ela coloca lá, está lá no livro dos Espíritos, o que deve ser um espírita cristão. A escolha é sua, se você vai fazer ou não. E aí a ascensão também, o resultado que você vai colher, né, dessa prática que você vai realizar, vai ser aquilo que você plantou hoje, né? Então, assim, porque muitas vezes também as pessoas se culpam muito por não estar conseguindo fazer nada. Mas eu não consigo praticar. É questão de tempo, questão de momento, questão de começar a entender a vida de outra forma, de ver as coisas de outra forma, né? Então a gente não deve também se culpar muito também, eu acho, porque senão a gente não consegue caminhar. Se você ficar introspectando só coisa errada, eu faço coisa errada, só faço isso e isso, você não consegue caminhar, não é mesmo? Aproveitar essa carona com você, Claudenir. No livro que é o Espiritismo, Kardec traz para nós da seguinte forma: o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Só que não fala quando. Aí você está falando do livre-arbítrio. Deixa-nos a escolha do nosso momento. Mas é importante parar para analisar também, outra forma, é que o fazer o bem ele não começa só onde nós estamos, na casa espírita. Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, traz para nós que a casa é a verdadeira exportadora de caracteres. Tudo quanto é de bom e de ruim sai do lar. Os pais,
por negligência, ou auxiliou, ensinou, levou tudo que podia, e as pessoas saíram de forma diferente, uma responsabilidade. Mas tem muito esse critério. Emmanuel fala para nós que o lar é a primeira escola, professores os primeiros pais. Então tem tudo a ver com o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Por isso, o cuidado de não colocar certas coisas na cabeça das crianças, porque amanhã pode ser um adulto problemático, ou com dificuldade de enxergar melhor certas coisas, mesmo estando vendo. Não quer dizer que nós temos conhecimento da doutrina espírita do Evangelho. Não vivenciamos, mas nós conhecemos, que a gente vai fazer o bem a todo momento, a toda hora. O Panzero estava falando também da mediunidade, né, que também não é trazer da forma para... Mas a maior parte de quem está na casa espírita, o mediatismo para ir para uma reunião mediúnica, soma, acha que o melhor caminho é lá. Não, o melhor caminho é fazer o bem. Enquanto eu estiver fazendo o bem, eu estou agindo mediunicamente onde eu estiver. E talvez melhor do que dentro de uma reunião mediúnica. Porque ali eu estou entrando em contato direto com aquele que pode. Não quer dizer que a reunião mediúnica não esteja assim. Mas a necessidade que nós temos não é da reunião mediúnica, é de fazer o bem. A gente confunde isso. Tem um livro, o Francisco já viu o São Hamilton falar muito desse livro, né? Temas da vida e da morte. Na página 115, fala da enfermagem espiritual, quer dizer, os espíritos já são assistidos. Nós estamos confundindo que nós vamos solucionar o problema do espírito. Nós não estamos observando que a doutrina espírita e a mediunidade é para educar o encarnado e não o desencarnado. E muitas vezes a taxa de que nós temos que fazer isso assim, assim, assado. E às vezes nós estamos prejudicando o trabalho do plano espiritual. Então, fazer o bem não é só a gente querer abrir tudo para todo mundo. Não é bem assim. Talvez seria a coisa mais complicada se fizesse isso. Mas agir no bem tem que ter um estudo, a gente tem que pôr um pouquinho mais de compreensão. O bem maior que nós temos e podemos fazer é com a gente mesmo, com o nosso corpo. O nosso corpo físico é o maior bem, o maior patrimônio que nós temos na vida. E o que nós fazemos com ele? Bebida, cigarro, outro tipo de droga, nervosismo, descrença, né? Tanta coisa que a gente ainda faz. Eu sou magrinho, por isso que eu não como muito, mas coloca muita coisa dentro do corpo, outras substâncias inadequadas. Então, começa a fazer o bem com a gente. Não é o egocentrismo. É parar para observar que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer nada para ninguém. É a mesma coisa do doente no hospital. Ele não vai poder fazer nada para auxiliar quem ficou lá de fora. Não tem condição de fazer isso. E se a gente ainda não aprendeu a cuidar de nós, como é que nós vamos cuidar dos outros? Mas a misericórdia divina, como é que é feita? Se nós estamos na sala de aula, ele vai apresentar os alunos ou os professores necessários a cada um de nós. E aí é que nós vamos aprender a lidar com aquilo que a gente acha que tinha ou acha que não tem. Então é uma oportunidade importante de parar para pensar. Fazer o bem não é sair a doidivana por aí, como diz muitas vezes. É parar e observar também a gente. Observar as pessoas. Eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo bem. Aquela pessoa quer aquilo que eu vou dar para ela? E obriga a pessoa a querer? A gente tem que parar para pensar assim. O bem é necessário e sempre vai prevalecer em qualquer lugar do mundo. Mesmo que a pessoa não aceite o que a gente vai dar, mas uma prece, um pensamento positivo também ajuda muito. Não é o só doar. Só doar não é sempre. Educar não é dar só o peixe, ensina a pescar também, que vai fazer o bem lá na frente. Essa é uma grande oportunidade para a gente. O Alberto Limonta colocou um comentário aqui. Ele fala assim, que usar as peneiras de Sócrates nos ajuda a praticar o bem. Concordam, meus irmãos e minhas irmãs? Com certeza, né? Aquilo que não é bom para a gente, né? A gente tem que entender que não é bom para os outros, não é isso, gente? Sem dúvida. Seria isso aí. assim. É isso aí. E, Claudeni, também eu acredito que a gente poderia acrescentar que a gente também deve se importar, né?
Imaginemos se nós tratássemos os nossos irmãos, com que a gente às vezes tem dificuldade, se fossem os nossos filhos, né? Como nossos filhos. É muito diferente, né? Com os nossos filhos a gente tenta, vai atrás para poder dar certo. E por que nós não fazemos isso, às vezes, com os demais, né? Principalmente com essas dificuldades que todos nós temos, né? A gente vê muito isso, né? Essa falta, né? O controle e a harmonia necessária, o Claudemir chegou a fazer esse comentário, né? Eu acredito que poucas pessoas devem ter feito uma reflexão assim, tá? Se fez, ótimo, é muito bom, né? Se Santo Agostinho nos ensinou a fazer uma coisa que ele fazia, é porque ele errava. É assim, Gilmar? Antes de dormir, eu fazia uma avaliação, né? Então, se ele fazia isso, porque ele tinha necessidade de fazer. Porque eu sei que Jesus não precisa mais de fazer isso, né? Jesus não precisava de deitar para que eu fiz certo hoje. Não, ele já veio já para ensinar, né? Então, a gente começar a ter esses níveis de esclarecimento para poder organizar a nossa vida. No Vinha de Luz, Emmanuel comenta o seguinte, ó, muitos irmãos esperam obras grandiosas, mas são desqualificados para fazer as pequeninas. Não é assim? A gente às vezes quer fazer o maior bem do mundo. Gilmar deu o exemplo das reuniões, né? Que é interessante isso, Gilmar. Uma sede, uma fome tão grande que muita gente tem. Reunião, quero ir para reunião mediúnica. Calma, calma. Primeiro vamos praticar um pouquinho que a gente já está aprendendo, né? Para a gente compreender isso. Porque nós vamos chegar na conclusão, e eu tenho quase certeza que muitos dos amigos com as experiências da vida já chegou, que os maiores necessitados realmente somos nós. Né? É desejoso que eu gaste tempo com o Gilmar, com o Chico, com outras pessoas. Né? Às vezes a gente escuta amigos tão dóceis com espíritos, mas com o irmão que está do lado, me perdoe a palavra, mas é uma mula, né? Assim, essa educação não aceita um conselho. Mas se um espírito, né, às vezes nem reconhecido, vira e fala assim, meu irmão, a gente tem que fazer isso entranha na mente da pessoa, a pessoa fica cega. Né? Pode falar. Com os espíritos é irmãozinho. Gente. Conosco é duro. Tá? O irmãozinho. Não tem que ser duro com o espírito, nem com ninguém, mas como é que é? Irmãozinho, por quê? Né? E com a gente vira a cara, né? Então eu comecei a chegar com algumas reflexões, né? Não nos esqueçamos que a doutrina espírita, ela se baseia em 3, e a filosofia é a mais importante de todas para a gente poder equacionar essas questões. A gente parar, refletir, poxa, peraí, eu não tenho tolerância com fulano, mas, então o que eu estou querendo fazer? Por que eu estou querendo vestir esse lobo com pele de cordeiro, né? Assim que Jesus menciona? Então nós temos que ficar atento, porque a vida é cheia de pegadinha. Não é assim, Gilmar? É lotada de pegadinha, gente. Pode ir. O Francisco participou de uma reunião, eu vou contar só um pedacinho, em que a gente ia fazer um trabalho com uma pessoa, mas antes de iniciar esse trabalho, eu conversei com os médiuns. Eu comentei com eles o seguinte, que se o espírito fosse ficar com um jogo de palavras, eu não ia aceitar. Eu ia pedir um médium para cortar a sintonia e não dar passividade naquele espírito. Porque não era para esse tipo de coisa. Ficar com um jogo de palavras não vai chegar em lugar nenhum. Provavelmente, para alguns médicos que estavam ali, não soou bem, não falou nada. Mas era preciso ser feito assim. A gente precisa trabalhar em cima disso. O fazer o bem nem sempre é ceder, é fazer tudo que o outro quer. Às vezes, o não fazer é o maior bem que se faz para o ser humano. Porque vai fazer com que a pessoa pense e trabalhe em cima daquilo. Eu comentei uma vez com uma pessoa lá no Samaritanas, na seguinte forma, tudo que você tem que ajudar os outros. Claro, dentro do que a gente pode. Aí eu perguntei assim, e você faz isso? Ele faz. Não, eu faço. Falei, você é capaz de dar tudo para o seu filho, tudo que ele pede, você já deu? Não, falei, por que aqui fora tem que ser desse jeito?
Por aí a gente tirou uma base. Se eu não dou tudo que meu filho pede, ou não dei, porque agora são maiores, por que eu tenho que dar tudo que os outros pedem? Você está educando o filho, porque você não educa a outra pessoa também. Então, são processos de cada um dentro daquilo que a pessoa tem. E sem levar em consideração que o bem também tem visão. A gente tem que entender a visão do ser humano. Tem, às vezes, a pessoa que o mal para ele, desfocado, né, todo fora do padrão, mas é um bem. Ele age daquela forma porque ele acredita que aquilo é o melhor. Não cabe a gente esmurrar, brigar com a pessoa e tudo mais. Apenas, momentaneamente, aceitar aquela ideia e, com o tempo, tentar mudar. Mas, fora isso, a visão da pessoa é aquela. Não é tão simples modificar o ser humano. Os homens se fosse tão bombas simples, são assim, modificava, né? não é? Os homens bombas, Ele tá né? São bem. assim. Para ele que vai ser tá recebido ainda. Para Deus e por 13 virgens, Então né? nós temos que entender também que esse lado desfocado também, que às vezes o maior erro que a gente vê, a visão é minha, mas não é da outra pessoa que está praticando. E realmente está errado, mas para ele aquilo é a melhor coisa que está fazendo no mundo. E é para ele. Foi colocado na mente dele aqui. A doutrina espírita, essa luz maravilhosa que temos na vida, eu entendo que ela é consoladora, mas ela é dura. É por isso que eu entendo as palavras do professor José Raul Teixeira. O espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, vindo do Raul. Aí fui refletir sobre isso. Nós estamos falando sobre o bem. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, o Kardec, com sua habilidade, propositalmente, ele pergunta se para agradar a Deus está numa posição melhor depois dessa vida, basta não fazer o mal, porque lá estava tratando, e como na Terra, no mundo de provas e expiações, quem ainda prospera é o mal, vem diminuindo, mas é o mal, é o mal, é o mal. E aí chega as religiões, trabalham muito, tanto é que, sem citar nomes, sem querer desmerecer quem quer que seja, tem religiões que você ouve a pregação deles, só fala no chamado diabo, no demônio, o recurso que usou para transferir as nossas responsabilidades, o erro para o demônio. Né? E para Deus, transferindo para Deus uma tarefa, e Jesus a tarefa para deles. É nossa. Isso às vezes dói. Né? Quando o Kardec pergunta aos espíritos, olha, para você, para a gente chegar no outro mundo espiritual bem, basta não fazer o mal? O que os espíritos respondem? Não. Eles são responsáveis por todo o bem que deixar de fazer. Claro, para aquele que está se drogando, matando e tal, parou de fazer o mal, grande passo. Grande passo. Mas é um passo só. É o caso que eu falei da cesta básica na casa espírita. Eu estou indo lá na Samaritana levar a cesta básica. Eu estou indo para a reunião. Nós tivemos o médium Panzera, que já tinha uns quase 40 anos que estava na Samaritana. Quando nós, discutindo em grupo, foi aprovado o regimento interno que exigia de todos nós estudo, a pessoa foi embora. E aquelas que não estavam acostumadas dessa forma, nós fomos conversar com elas antes. Não foi uma coisa de cima para baixo que chegou lá e falou assim, a partir de agora você não entra, Panzera, porque você não estudou. Não. O que você pode fazer, Panzera? E fazer pela casa. Porque entendíamos o que eles falaram assim, os médios, como que a doutrina espírita veio ao mundo? Veio da mediunidade dos médios. Aí os médios, não, eu já tenho mediunidade, para que eu vou lá? Para que eu vou ajudar? Para que eu tenho que contribuir com a casa para o avanço da divulgação do movimento espírita? A pessoa foi embora. E ficou, mais ainda, ficou com raiva de nós temos raiva dela. Né? Estava num lugar outro dia, minha esposa estava junto, você, fulano, vai cumprimentar? Eu falei, não, eu não tenho nada contra essa pessoa. Em respeito à posição dela, eu não vou cumprimentá-la. Porque ela não quer ver na nossa cara qual que é o grande mal. A samaritana me tirou, me expulsou de lá. Gente,
né? A gente fala sobre isso. E nós, Panzera, numa outra oportunidade, nós vamos conversar sobre esse assunto. Nós descobrimos, caiu na minha mão presente da espiritualidade, o porquê dessa briga conosco. Isso começou lá atrás. Começou numa pessoa que chegou lá para dentro para nos instruir, que não conhecia nada de espiritismo, mas que já tinha saído de outras casas que começaram a estudar a doutrina espírita. Então, não fazer o mal, tá tudo bem, você deu o primeiro passo, e depois? Eu tinha tal vício. Pode falar. Eu tinha tal vício. É como Jesus falou, né? Basta o mal de cada dia, né? Sim. Então você tocou muito bem as dificuldades que nós temos nas casas espíritas. Por quê? Vamos puxar abraço um pouco para a nossa sardinha. Nós somos homens e mulheres com as dificuldades naturais do processo e é semelhante aos outros, com raríssimas exceções. Quem fosse trabalhar com Chico Xavier poderia ser lindo, maravilhoso. Mas o Gilmar conhece uma companheira que trabalha lá em Ouro Branco, que trabalhou com o Divaldo Franco. Ela disse, não, disciplinador. Aí, se eu sou indisciplinado e tem um disciplinador na minha frente, como é que fica? Não é isso? A dona falou assim, não, eu trabalhei muitos anos lá na Mansão do Caminho, chega brigando com ninguém. Não é 30 anos, não é brigando com ninguém, não é falando mal dele, não. Mas tem que ser feito isso, tem que ser feito. Discutido, tá? Tem as suas maneiras. Vão democratizando aos poucos que nós vamos entendendo que não dá para fazer mais na casa espírita que um sozinho mande. Aí você chama para reunião, discutir essas questões. Você falou assim, discutir em conjunto. Vamos fazer isso. Aí a pessoa não vai. Tem que ser feito. Aí põe para fazer, a pessoa reclama. Eu estou falando a questão do envolvimento político, da polis, da sociedade. Porque ali nós, ainda mais na Santana, que nós não temos um presidente, e mesmo as casas que tem os presidentes, a coisa funciona democraticamente. O presidente não pode chegar lá e falar, vai ser assim, assim, assado. Não. Aí você não vai, não quer saber, não participa, não dá a sua contribuição. Panzera, você é o presidente aqui do SEJA, eu acho que essa proposta não funciona por isso, isso e isso. Eu não ia falar isso. Com a gente é difícil. Gilmar, na rua, reunião mediúnica, está acontecendo isso, não funciona. Chico, não posso ser dessa maneira. A tal ponto que nós fizemos a quarta sala, uma sala para a juventude no quarto andar da nossa casa. O dia que você for lá, não sei se você conhece, é convidado a conhecer. A pessoa chegou e falou assim, mas é um absurdo, o Chico está construindo um banheiro. O Chico está construindo um banheiro. Não, o Chico está construindo. Eu resolvi fazer um banheiro, porque você tem uma sala lá em cima, não pode ter mais um banheiro na casa. Eu estou falando dessas coisas pequenas. Claro, se fosse um tempo, a gente rebatia, então você fala, olha, o cuidado que tem que se ter. Quando nós estamos discutindo isso amplamente, você falou muito bem, às vezes fica depois com prevenção. Não quiser. Eu falo sempre, o processo democrático na casa espírita, eu posso dar a minha opinião, não quer dizer que a minha opinião vai ser seguida. Mesmo que eu acho que ela é a melhor, mas a grande maioria das pessoas acha que não devem fazer, se ela é muito boa, espera. E não passou agora, passará um dia, não é isso? Não precisa brigar com ninguém. Então, é um grande bem que se faz ao movimento espírita. Quando nós estávamos chegando para o espiritismo, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, 1979, eu entrei em 85, que fizeram uma reunião no mundo espiritual com os principais líderes do espiritismo, encarnados e desencarnados. Consequentemente, essa turma, o Chico, o Divaldo, Raul, essa turma
Sueli Calda-Chuva, tudo deve ter participado dessa reunião. O coordenador foi Bezerra de Menezes. Deram Bezerra de Menezes para o Ismael, deu o doutor Bezerra de Menezes. E qual que era a discussão, qual que era o tema com maior profundidade? O espiritismo está ficando desqualificado. Então, só tem uma forma de qualificar qualquer sociedade do mundo: estudar. Claro, vai pôr em prática na medida que vai estudar. Claro que se o nosso governo tivesse feito isso em 1980, janeiro de 80, como é que seria a educação no Brasil hoje? As casas espíritas, estou falando na época, eu posso dizer que eu estou há 35 anos nesse movimento aqui na região. A qualidade subiu, felizmente, mas muito. Em função de quê? A União Espírita Mineira se colocou à disposição nossa, inclusive para instruir como se montava uma casa espírita. É facultativo. Se fosse na educação comum do nosso país, seria obrigatório, não é isso? Aí começamos a fazer curso, tal, trazer os companheiros mais instruídos da União Espírita Mineira, de outras casas e tal, e começou a fazer essa integração. Então, quando fala assim, fazer um bem à doutrina espírita, diz Emmanuel, é divulgá-la, a maior caridade que tem, divulgá-la da sua forma, com simplicidade que ela nos proporciona. Mas agora, se eu não sei, não procuro interessar por aquilo, como é que eu vou fazer? Né? Então, a gente entende isso, que é um grande bem para as pessoas. Não estamos aí colocando nenhuma coroa na cabeça de quem? De nenhum de nós. Mas eu estou ali, estou fazendo um bem para mim. Às vezes pergunto, por que você está lá? Eu falo, eu não consigo viver mais sem a doutrina espírita. Se amanhã ou depois os meus irmãos da Samaritana não me quiserem mais, eu vou ficar muito triste. Mas não vou deixar de ser espírita. Absolutamente. Porque terá lugar para mim qualquer outro. Para fazer o que eu penso, se for compatível com os ideais espíritas, com a concordância dos companheiros. Então, procurar manter um ambiente, no mínimo, respeitoso na casa espírita. É um grande bem que se faz. A doutrina, aquelas pessoas que xingam. Claro, quando eu falo respeitoso, né? Conversar, você está equivocado, Gilmar, por isso. Mas mostra, senta e mostra, fala, olha aqui. Não é, eu falo muito, combato muito isso, a conversa de corredor. Porque na nossa casa espírita, quem pode decidir na nossa casa espírita? Somos nós, os samaritanos, não é isso? Lá no SEJA, o pessoal do SEJA. Isso é obra de Allan Kardec, que não tem hierarquia verticalizada no espiritismo. Se nós fizermos bobagem, fizer errado, o SEJA não tem que seguir. No máximo, falar, ô Panzera, você podia dar para a gente um palpite aqui, como é que é, quanto solicitado. A União Espírita Mineira não pode fazer, nem a AME, nem a Federação Espírita Brasileira. Isso é obra de Kardec. Porque cada um crescerá na sua maneira, no seu entendimento. Esse é o maior bem que se tem. Né? Vamos lembrar aqui também, agora, esse capítulo que eu li do livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, ele comenta, né, quando ele fala dessa prática do bem, acho interessante também que ele coloca assim, que ela atua em todas as fases da nossa vida. Porque a gente sabe que o nosso passado, a gente tem que dar uma olhada para ele de vez em quando, para a gente ver os erros que a gente já cometeu e não cometer outros e caminhar. Não é isso? Mas a gente não pode ficar focado no passado. O futuro é aquilo que a gente não sabe se vai acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem daqui a 5 minutos o que vai acontecer. Então, o foco nosso qual que é? O presente, né? Então, a prática do bem, o Martins Peralva fala o seguinte, que
ela atua no passado, porque quando você começa a praticar o bem, você começa a anular um monte de coisa que a gente fez errado lá no passado. E a gente está preparando o nosso futuro melhor. Agora, quanto ao presente, o momento, né? Agora, por exemplo, esse momento difícil que a gente está passando, né? O que a prática do bem pode estar fazendo para nós, né? Como ele diz assim, trazer a paz de consciência. Porque quando você tem paz de consciência, você põe, né? Você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: poxa, obrigado, Senhor, que esse dia não prejudiquei e não magoei ninguém. E isso, segundo os Espíritos, é a maior felicidade que nós podemos ter. Então, o Martins Peralva coloca que a prática do bem, no dia, né, no presente, ela é essa felicidade que nós podemos conquistar. Né? De a gente poder ter ali um dia tranquilo, sem ter magoado ninguém, sem ter feito mal para alguém ou pensado mal de alguém, né? Então eu acho que é muito interessante. Partindo aqui já para finalmente, gente, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui um comentário aqui da Michele. Fazer o bem não é passar a mão na cabeça. Não faremos nossa renovação sem nos renovar. Nos educar é um trabalho contínuo, trabalhando, estudando sem melindres. Onde nosso dever começa, né? Muito bacana a reflexão dela aqui, porque o dever começa, né, dentro da gente mesmo, né, dentro da nossa consciência. Obrigado, Michele, pelo coisa. Ô, Panzera, a Kelly está perguntando para você por que você falou que a vida é cheia de pegadinhas. Ah, interessante, né? É porque são essas pegadinhas que são as provas que a gente vai colocar o nosso conhecimento, nosso estado de consciência à prova, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa e não está, né? E aí, muitas das vezes, a gente tem consciência disso. Vamos falar da maledicência, né? Quantas oportunidades a gente não tem? Se a gente nos deixar, a gente entra e afunda na maledicência, né? E é muito grande, gente. E isso é o dia a dia. Podemos até isolar situações da casa espírita, mas no trabalho, na escola, e se a gente não tomar cuidado, a gente evoca, olha só, hein? Quase a mesma coisa da época de Kardec. A gente evoca a maldade dentro de nós a todo instante, né? Assim que o nosso irmão falou, eu tenho 2 lobos dentro de mim, né? Eu tenho um bom e um ruim. Eu deixo qualquer um deles ficar livre. Eu que tenho que comandar sobre isso, né? Completando a conversa aí do Claudenir, só para a gente terminar, e está em cima do comentário que a nossa irmã fez, a prática do bem, que Emmanuel, ele fala o seguinte, ó: uma contenda, ela pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. No serviço divino, olha que coisa excepcional, gente. É aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam a caridade. Né? Então a gente tem que entender isso. Não é aconselhável disputar, mas quando a caridade ela está no meio, opa aí, peraí, para um pouquinho e pode lutar pela causa, né? Pode correr atrás, que este é o melhor caminho mesmo, sabe? Então essas pegadinhas, elas estão conosco todo dia, né? Todo dia, né? Quantas vezes nós somos maledicentes? Gente, às vezes nós falamos, olha o que eu vou dizer, às vezes nós falamos assim com meu irmãozinho, mas a minha mente está lançando flechas destruidoras. E aí, como todos nós sabemos que nós somos fluido, que nós somos energia, né? Essas flechas, elas vão ser lançadas. E elas vão acertar o alvo, né? Então, são esses pontos, né? Se eu posso apaziguar, para que eu vou colocar uma energia maior, né? Ah, fulano tá errado. Você já falou com ele? Não, então vamos conversar e promover o diálogo, né? É assim que a gente faz na nossa casa. Se eu brigar com minha esposa brigar comigo, se um chegar e às vezes passar por cima do orgulho, não ata, não resolve os problemas. E a melhor maneira de resolver o problema é enfrentando o quê? O problema, né, Gilmar? É enfrentar
um problema. E as, Nós estamos reencarnados porque nós temos problema, né? e as ilusões, né, Panzera, da vida nos derrubam de uma forma, né? Tem hora que, né? Vamos então, nós estamos chegando aqui, ô Gilmar. Vamos então começar por você aí, passar as suas considerações finais, por favor. Eu vou ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. É até interessante, porque quando se fala de espírito inferior e imperfeito, muitos de nós já têm aquela didática, né? No plano espiritual está sofrendo, está assim, está assado. Mas Kardec é inteligente. Ele pergunta na questão 559, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? A resposta dos espíritos também é tão simples quanto a pergunta, né? Todos têm deveres a cumprir. Para uma construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Então é interessante parar para pensar sobre isso. Por mais difícil que possa parecer o nosso momento, nós temos que lembrar de uma coisa. Nós somos seguidores. Alguém lá na frente nós o seguimos. Dê o nome do espírito superior que quiser. A doutrina espírita nós temos vários. Kardec, Chico, Emmanuel, né? E vai sucessivamente. Só que lá atrás tem especificamente um grupo de espíritos que me segue. Na posição em que eles se encontram, eu já estou equivalente à posição que Chico Xavier está lá na frente. Pela dificuldade que eles estão lá atrás. Não é porque eu sou o melhor, pela dificuldade que eles estão lá atrás. E Chico Xavier lá na frente, a posição é quase que idêntica. Eles atrasados, como eu estou atrasado perto do Chico. Mas só que, da mesma forma que lá no Chico tem alguém na frente dele que ele também vai seguir, lá atrás vem. Eu sou responsável não é só por aqueles que estão no momento junto comigo, mas aqueles que estão lá atrás que acreditam na minha possibilidade, que acreditam na minha conquista e que sabem que aonde eu estou, se ele chegar, vai ser bom para ele. Olha a responsabilidade, não é só com o que eu estou vendo, é muito mais com o que eu não estou vendo. Quem vem aí? E se eu não tomar cuidado, eles vão passar. Eu vou perder a oportunidade de crescer mais. E a responsabilidade vai ficar nas minhas costas, se eles complicarem também. Pelo exemplo de vida que a gente está tendo, pelo exemplo de vida que a gente está buscando. Então, tudo isso vai fazer parte de um todo. Não é porque os espíritos são inferiores que não servem para nada. Eles estão ajudando a construir. Inclusive, com os maiores dificultores do plano espiritual, Kardec trabalhou para codificar a doutrina espírita. Com suicida, com assassino, com guerrilheiro, né? O pessoal que foi na guerra, melhor dizendo, guerrilheiro não foi na guerra. Tudo isso ele trabalhou. Com tiro, né? O pessoal dando tiro, quem é esse, como é que faz, como é que deixou de fazer. Então nós temos que começar a parar para pensar. O nosso bem vai auxiliar não é só com quem nós estamos vendo, é com quem nós também não estamos vendo, que é talvez a maior responsabilidade que nós temos. Nós não conseguimos ver, mas eles vêm. Eles confiam na nossa trajetória. Então isso é importante para a gente parar para pensar. Todos nós temos seguidores. Preste atenção nisso, porque nós vamos precisar disso lá na frente. Boa noite a todos. E obrigado àqueles que participaram conosco. Eu vou hoje deixar um exemplo vivo, né? O meu sogro faleceu na quinta-feira passada, né? E uma coisa que eu escutei, né, durante a cerimônia, né, da despedida da matéria, do corpo, vai ficar marcado na minha alma, né? E eu gostaria que todo mundo pensasse muito sobre isso também, como o nosso estudo, né? Escutando os nossos irmãos falando que realmente este foi o melhor pai que nós tivemos nesta terra, né? E as lágrimas desciam, né? Um coração iluminado, né? Então, que todos nós possamos refletir mesmo para, no nosso dia, na nossa hora, os nossos queridos, os nossos amigos poderem compartilhar esse sentimento de gratidão, né? De gratidão.
isto é realmente a prática do bem, e ele realmente foi a prática do bem, né? Muito obrigado. Gente, a nossa última intervenção, não sei se o Gilmar lembra disso, aliás, foram várias reuniões mediúnicas e um amigo chegou lá foi socorrer alguém. Era um homem de muita sabedoria, sobretudo de muita maldade, de muita ferocidade contra o espiritismo. Era um homem de uma capa de veludo, crivada de brilhantes, e num daqueles momentos de raiva, ele disse assim: nós não temos nada contra vocês quando vocês enchem a barriga dos outros. Com essa expressão, não sei se você lembra, Gilmar, com essa expressão. O problema com vocês começa quando vocês querem iluminar o espírito dos outros. Depois ele, passado alguns meses, fez as pazes conosco, entendeu? A espiritualidade mostrou para ele como é que era. Então isso ficou gravado para nós no momento de animosidade, de briga, de ódio nosso. Ele estava dizendo: olha, quando vocês dão cesta básica, alimentação, não que não vale, qualquer coisa relacionada ao material, não tem problema. Mas quando você senta para estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, aí cria problema. Por quê? Porque vai abrir a mente. Não tanto nossa quanto do outro que está estudando. Então, isso fica muito claro que é um grande bem o estudo, né? Por isso chamamos a atenção para a regularidade e agradecemos mais uma vez a todos os irmãos que estão conosco, os que nós não estamos vendo, mas que estão participando conosco, sobretudo nas vibrações do nosso coração, do nosso amor, aos Claudenir, ao Gilmar, ao Panzera. O Denner não está aí hoje, mas a nossa Arquimedes da mesma forma. Que Jesus possa nos manter unidos em seu nome, em suas propostas. Muita paz em nossos corações. Beleza. Eu queria terminar minha fala de hoje com uma formulazinha que o Martins Peralva coloca nesse capítulo, Pensamento de Emmanuel. Ele coloca assim, são 4 fórmulas bem rapidinho. A letra A, ele coloca assim: os débitos de ontem, mais a omissão do bem hoje, o que vai dar amanhã? Repetição da experiência. A letra B, os débitos de ontem, mais os débitos de hoje, quer dizer, a gente já tinha débito, aí a gente acrescentou mais hoje. O que nós vamos ter amanhã? Um amanhã comprometido e torturado. A letra C, ele coloca os débitos de ontem, mais a prática do bem hoje. Olha como é que já mudou a fórmula. Você tinha débitos, está no negativo, mas você já praticou o bem hoje. O que você vai ter amanhã? Uma vida mais equilibrada. E a letra D, que eu acho que todo mundo gostaria de estar nela, né? Eu acho que todo mundo gostaria de estar nela. São os créditos de ontem pela prática do bem, né? Aquele ser que já entendeu, né? Já praticou o bem ontem, mais os créditos de hoje pela exemplificação do amor. O que nós vamos ter amanhã? Um amanhã iluminado, um futuro redimido. Achei muito interessante essas formulazinhas que o Martins Peralva coloca nesse capítulo, A Prática do Bem, no livro Pensamento de Emmanuel. Acho que vale a pena vocês darem uma lida depois desse. Esse livro é muito bom, eu gosto muito desse livro. Bom, a gente agradece aí mais uma vez a todos, né? Gilmar, Panzera, Chico, a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje. E a gente queria, antes de fazer a prece, pedir ao pessoal né, para deixar o like aí para a gente. Aí, outro dia alguém me perguntou, né, como é que a gente faz isso? Debaixo do vídeo tem uma mãozinha, né? Uma mãozinha para cima e uma para baixo, né? Dá um likezinho para a gente, isso ajuda o canal, ajuda a divulgar o canal também para que a gente possa estar tendo, né, mais inscritos e a gente possa estar trabalhando com essa ferramenta depois na nossa casa, tá bom? Então,
nos ajude a divulgar o canal. Eu queria pedir alguém aí, para o Francisco fez a prece inicial, um dos dois aí que quiserem fazer a prece de encerramento para nós, por favor. Eu gostaria, tá? Que todo mundo possa fechar os olhos nos seus lares, nas suas casas, que nós possamos evocar, não só agora, mas todas as manhãs, essa mente do nosso Mestre Jesus, para que possa abrandar os nossos corações, iluminar a nossa consciência, para que nos auxilie a procurarmos compreender melhor o seu Evangelho. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade da parlatória, de falar, de escutar, de dormir, de passar esses momentos tendo sobra em nossos lares, enquanto muitos irmãos se fazem nas dificuldades, nas problemáticas da vida. Agradecendo a todos os nossos mentores, aqueles conhecidos e desconhecidos que têm nos amparado, nos intuído, quer seja por qualquer forma de intercâmbio, quer seja por desdobramento, pelas mediunidades, e que Deus possa estar sempre em nós, que nós possamos sentir Deus sempre, né? E que sejamos melhores, que assim seja, né? Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tá falando junto, né? Muito obrigado a todos, né? E os nossos irmãos possam também colaborar conosco, né? Nesse movimento que a gente está fazendo de desdobrar, de aprender, deixando sugestões, né? De temas que os nossos amigos acreditam que sejam necessários da gente estar discutindo, né? É isso mesmo, Claudemir? Isso. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Júlio, o Alberto Limão está pedindo para te lembrar do Seja Sábado. Ah, tá certo. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. Gente, boa noite então. A gente encerra aqui mais um bate-papo, né? Um pinga-fogo virtual da União Social Espírita Americana. Muito boa noite. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Com Deus todos.